para que esse grupo tenhamos sempre um aprendizado do que é necessário e verdadeiro para cada um de nós, né? O grande Espírito, a grande Mãe, né? A grande Mãe Natureza, nos abençoe, abençoe a todos. Que os seres maestros e maestras, sábios e sábias, que já são iluminados, que detêm o conhecimento, que já conhecem a verdade, nos auxiliem no dia de hoje e sempre. Que assim seja. Deu para ouvir o sininho aí, né? Beleza. Então, dando continuidade ao nosso estudo, né? Hoje é o nosso 7º encontro. Nós estamos estudando, já é o nosso 3º encontro, falando sobre um pouco sobre a meditação, né? Essa arte que não é é simples, mas ao mesmo tempo acaba não sendo simples, porque às vezes nós confundimos o que é meditação, confundimos com exercícios, né? E também a meditação também, de certa forma, não deixa de ser um exercício, até um certo ponto é um exercício, né? De concentrar a mente num único pensamento, numa única direção, e a partir desse único pensamento, né, chegar no silêncio, né, silenciar essa mente concreta nossa aqui, né? Isso é importante sempre lembrar. Nós operamos aqui na 3ª dimensão, gosto de falar assim também, porque nos chama a atenção, né? Ou nesse mundo físico, como cada um queira, nós funcionamos, né? Através dessa mente que a gente usa aqui, que eu estou usando para falar com vocês, que você usa para me ouvir, para o dia a dia de cada um. Então, essa é a mente concreta, a mente objetiva, né? Tem vários nomes para se referir a ela. Mente de vigília ou a vigília, que é o estar no mundo, né? Estar no mundo, percebendo o mundo, e tem sua beleza, né? Tem sua beleza, tem sua finalidade. Só que é, essa mente também ela acompanha milhões de pensamentos, né? Aquilo que a gente chama fluxo de pensamento, e esse fluxo é contínuo, né? E esses fluxos existem em função daquilo que os hindus, né? Os Vedantas chamam os Vedas, os Vedantas chama de vasanas, né? Que são as predisposições nossas de outras vidas, dessa vida, e que está sempre nos estimulando, né? E nos mantendo dentro da roda e, ao mesmo tempo, fazendo a roda girar, né? Nos impulsionando para a ação, nos impulsionando para o desejo, nos impulsionando, está sempre nos impulsionando. E a paz verdadeira só é encontrada quando esse fluxo de pensamento deixa de existir, né? Não precisa deixar a mente de existir, é o fluxo de pensamento. Então, o objetivo da meditação é ir para o silêncio, e do silêncio você atingir o estado da mente superior, né? Ou o estado búdico, ou o estado dimensional superior, onde o intelecto puro funciona, né? Onde a nossa parte mais sutil da nossa mente funciona, sem esses fluxos de pensamento, sem esse monte de pensamento acontecendo, né? Você tem a capacidade de raciocínio, né? Tem a capacidade de sua própria existência existindo, e só que não existe esse monte de pensamento nos impulsionando, esses monte de desejo nos impulsionando. Então é isso, né? O objetivo da meditação é isso, né? É dar um salto quântico, ou seja, mudar de estado da mente, né? Você continua sendo é difícil às vezes tentar explicar para quem já praticou, para quem já tomou medicina e já viu esse estado, né? Esse estado mais puro da mente, sabe do que eu estou falando. Mas para quem não conhece,
para quem ainda não conhece esses estados, tem que acreditar, né? Esse também é o caminho, acreditar nas verdades do sábio, né? Não é a minha verdade, né? A verdade de seres que deixaram escrito, ou através da fala que outros compilaram, ou dos próprios escritos mesmo, né? Então, só para a gente estar sempre reforçando, estar sempre tomando consciência, né? A gente está estudando um dos maestros, ou um dos mentores iluminados, pessoas que realmente transcenderam, que é o Bibi, né? O Paul Bruton, e o Ramana Maharishi, né? Ramana Maharishi é indiano, nasceu na Índia, viveu na Índia e deixou o corpo físico lá, e o Paul Bruton é inglês, né? Um buscador, né? Genuíno, e chegou lá à Índia também, conheceu Ramana e aprendeu com Ramana, depois conheceu outros mestres também, né? Porque a mente do Bibi era e a energia dele nesse planeta era trazer conhecimento de forma organizada, e ele tinha várias outras questões, né? Através do através do auxílio do Ramana, ele realizou o eu, mas ele, além do eu, ele queria entender o que que era o mundo, por que que o mundo existe, porque e Deus, né? O que que é esse Deus, né? Tanto a gente fala, um chama de Brahman, outro chama de Olorum, Tupã, mas é sempre Deus único, né? E Deus está sempre, ou ele é imanente, né? Que é quando a manifestação do mundo, né? Esse mundo que nós existimos, é Deus manifestado, né? E, aí- e eu repito tudo isso, né? Tanto eu repito para eu mesmo manter isso na minha consciência, e que para vocês também comece a manter isso na consciência de vocês mesmos, né? Se você tiver essa constante lembrança, que é isso, uma outra técnica, né? De que Deus é imanente, Deus está em tudo, né? Inclusive em você mesmo, né? E manter esse pensamento contínuo, você certamente também dará um salto dentro da sua própria consciência, né? E tomando a consciência de si mesmo como sendo parte desse ser que está existindo, né? E que existe em forma de tudo e de todos. É simples assim, né, gente? Difícil é manter na memória, né? Difícil é manter a memória constante de todas essas coisas aí. Mas é para isso que o grupo existe. Então, dando continuidade, né? A gente vai ter a gente vai ter esse encontro, né? Isso não é aula, né? Estudo, né? A gente vai ter esse estudo, talvez mais uma, se eu achar necessário, a gente faz mais uns 5 encontros. Vamos ver se a gente consegue 4, mas também não tem pressa, não. Isso não é um curso teve um começo, um fim, só o espírito vai saber, né? E coisas para estudar, tem para estudar aqui durante 50 anos aqui, né? Assunto não vai faltar, né? E conforme vocês também vão absorvendo o conhecimento, né? E praticando, né? Praticando, não é só a meditação em si é uma parte só, né? Além da meditação, a gente tem que estar sempre se lapidando, né? Sempre fazendo a lição de casa, que é nos aperfeiçoando, né? Mas também dentro desse caminho da busca, e que o Bibi chama de caminho breve, o Ramana é o caminho direto, né? Você também não fica dando muita atenção para o ego, porque se você ficar só naquela, vou me aprimorar, isso não acaba nunca, né? O ego não vai ser aprimorado nunca. Por mais que ele tenha uma parte superior do próprio ego, isso é importante também saber, né? O ego tem uma parte elevada que é aquele que faz é aquele que nos impulsiona aqui para a própria busca do eu superior, né, do eu divino, mas ele também, se ficar nessa, não, eu preciso me lapidar, cada vez que você lapida uma coisa, tem outra coisa, e cada outra coisa tem outra coisa, aí tem outra coisa, tem outra, isso não tem fim, né? Isso não tem fim, mas isso não quer dizer que você não tenha que estar atento em você e corrigindo aquilo que é necessário corrigir para que você tenha tem uma tal frequência, né, para que quando você vá meditar, você, né, atinja um estado superior, né, atinja o próprio eu divino, né, em última instância, que é a busca verdadeira de qualquer meditação.
ou quando também os que trabalham com as medicinas aí da floresta possa também, né, aproveitando a força, né, que que o reino vegetal nos dá através da ayahuasca, do rapé e de outras medicinas, na hora que expandir, né, já tem uma mente, já tem uma parte da mente que já possa estar, né, ascendendo, né, em vez de ficar lá propriamente ali trabalhando, né, então, já buscar um nível acima, tá? Por forma de expressão melhor, né? Não existe nem acima nem abaixo, mas ou mais interno, né, mais profundo, tá buscando esse estado da mente mais refinado, mais sutil. Então vamos seguir o nosso livro. O livro é o mesmo, né? Ideias de perspectiva. Nós estamos no, para quem está acompanhando pelo livro, quem não tiver também é só prestar atenção, tá? Página 53, terceiro parágrafo. Não é possível dominar a arte da meditação sem adquirir a virtude da paciência. A pessoa tem de aprender, primeiramente, como sentar-se com a imobilidade de uma estátua, sem movimento irrequietos e sem mudanças. E, em segundo lugar, como suportar o período de espera quando a inquietação da mente zomba da imobilidade do corpo. Isso aí, todos os que estão tentando praticar meditação ou lembra do início, quando começou a meditar, vai sentir isso, né? E o que que é o principal? É paciência. Paciência com você mesmo, que as suas próprias partes internas da sua própria estrutura egóica se rebelando contra aquilo que né? Contra aquilo que vai fazer ascender e que vai perder controle, essas partes vai perder o domínio sobre o próprio eu. É só isso aí. Então, é paciência e manter-se, né? E manter-se conectado, manter-se buscando e não desistir nunca. O segredo da busca é não desistir nunca, tá? Sempre. E todos podem alcançar esses níveis elevados de consciência, sem exceção de raça, de gênero, de grau de escolaridade. É importante também, mas também estudar, né? Dentro desse caminho, não é só a devoção também. Estudar, o que é estudar? É ler, é fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? Buscar os conhecimentos, né? Mas direcionar também o conhecimento, se ficar pegando muita coisa de um, de outro, enquanto você não tem ainda né, um conhecimento, vamos dizer, mediano, a chance de ficar pipocando pino, não ficar igual ping-pong e não ir para lado nenhum, é grande também, né? Então, quando for ler livros de quem realmente são pessoas que tiveram aqui e fizeram a sua ascensão, a iluminação e a transcendência. Por quê? Porque essas pessoas, quando colocam palavras, essas palavras têm poder ainda hoje. Que essas pessoas existiram aqui e transcenderam. De uma forma ou de outra, a energia é viva dentro do espaço-tempo, né? Ainda está vibrando. O próprio Pibi falava nisso, né? Às vezes, nem todo mundo tem a sorte de encontrar um mestre, né? Que vai físico, né? E às vezes nem espiritual, né? E que vai poder estar te orientando e estar te guiando. O último parágrafo da página 53. É um erro comum acreditar que, pelo fato de nenhum fruto parecer surgir a partir do exercício de meditação, né? E nenhum sentimento e nenhuma experiência dele resultarem, o tempo a ele dedicado seja perdido. Esse é o motivo pelo qual tantos o abandonam após curta ou longa tentativa. Mas como pode o ego saber que até mesmo o simples ato de se sentar como um mendigo à porta do eu superior em humildade, paciência e perseverança resignadas é um ato de fé para o qual a recompensa é certa?
mesmo que a forma dessa recompensa não possa o ser. Esse parágrafo também é muito interessante e muito importante, né? Esses parágrafos que eu estou lendo são os parágrafos que eu acho que têm relevância para esse grupo, né? Seguindo a minha intuição, que são muitos parágrafos. Se for ler todos, a gente fica só nesse capítulo aqui um ano. Poderia, mas eu não vejo necessidade, né? Então é isso. Então, geralmente, no início, quando as pessoas iniciam, falam agora, eu vou começar a meditar, porque eu estou no grupo, o Pai Zé falou, que não sei o quê, que não sei o quê, ou o guia falou, ou sentiu a intuição, né? Aí começa a fala, vou começar a meditar. Primeiro que já tem o desconforto, né? No início, a mente vai gritar que não é um cavalo bravo, né? A mente sempre é esse cavalão bravo aí, que você vai precisar tá trazendo através da sua vontade, trazê-las para as rédeas, né? E fazer com que ela vá se acalmando e aprenda a se interiorizar, né? Tudo isso é aprendizado da própria mente, que ela ficou sempre externa, né? Está sempre externa, sempre externa. Agora é trazer para dentro, né? Trazer para dentro, até que ela acostuma a vir para dentro, acostuma que tem paz dentro, ela mesma começa a gostar, né? E que é você mesmo, em certa parte, né? Mas daí começa a gostar, e aí começa a sentir prazer, né? Sentir prazer em parar para meditar, voltar a se parar internamente dentro de si mesmo. Então é isso, né? Eu acho que é até claro, né, isso aqui. E que e pode ter, então, e também pode vir, né? Mas não acontece nada, eu não tenho uma visão, né? Porque geralmente se a pessoa, principalmente quem está começando, né? Aí faz lá um mês de meditação todo dia, aí não vê nem, não tem nenhuma visão, aí não tem uma, como é que fala? Não tem uma estrelinha, ninguém deu uma medalhinha, ninguém te elogiou, tem muito disso o ego humano aí, né? E aí a pessoa fala, não, isso aqui não funciona. Mas o resultado não, é, é como o Pibi fala, né? O Pibi e outros falam, né? A gente está ali no Pibi. O resultado não é o ego que vai medir isso, né? Não tem como o ego mesmo medir o que está transcendente a ele, né? E é como esse parágrafo fala aqui, esse ensinamento aqui fala, né? O simples fato de você estar ali, o simples fato, o Ramana também fala isso, né? O simples fato de você estar ali perante, né? Perante o seu próprio eu divino ali, né? Domando partes suas que está selvagem, só isso por si só tem um efeito gigante, né? Em todo o seu ser, né? E isso você só vai ver a ver a longo prazo, né? A médio prazo, às vezes a curto prazo pouco provável, a médio prazo provável, né? E a longo não, a curto prazo pouco provável, a médio prazo razoavelmente provável e a longo prazo é provável, né? Isso a longo prazo é certeza, né? Mas é a paciência de cada. Tem que ter essa paciência, né? Porque tudo isso também é teste de quanto que você quer mesmo dentro do seu próprio ser isso. Ou se você quer só se sentir bem, só se sentir confortável, ou só ser diferenciado do outro irmão, da outra irmã, né? Isso serve para todos nós que eu estou falando. Vamos seguir aqui que ele vai trazendo mais informações para nós aqui. Sentar-se para meditar com a secreta expectativa e semi-oculta esperança ou desejo permanente e consciente de um vislumbre fabuloso, de uma transformação repentina ou de um resultado rápido, é dar acesso ao ego, bloqueando assim o caminho para o plano destituído de ego do eu superior. Então, eu sei que no começo a gente sempre vai ter algum desejo, né, Pedro? Mas que seja um desejo puro, já que vai ter desejo, que seja um desejo de encontrar a si mesmo, né? Ou seja, o seu próprio eu se reconhecendo como o ser divino que se é. Que seja esse o desejo, né? Qualquer outro desejo atrapalha, né? Atrapalha. Mas isso é aprendizado, é aquilo que eu falei. Meditar todo dia, né?
pelo menos uma vez, né? Meditar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E aí você vai se lapidando. Quando vai deitar, não deitar que nem né, como é que fala? Não deitar com quem, como as pessoas que tomam um monte de cachaça, deitam, deitar consciente ali, né? Fazer seu rezozinho ali, né? Pedir orientação todo santo dia, quando levanta, né? Tomar consciência do eu, ou agradecer o dia, né? É que você está existindo dentro do próprio grande espírito. É isso. A hora que essa consciência começa a ir entrando, mas isso leva tempo. Falar é fácil, né? Mas isso é tempo que você vai. Tempo, tempo, tempo. Procurando se melhorar verdadeiramente, né? Se não aguenta, se comete, se ainda no início é difícil se controlar, comete alguns erros, né? Aí tem a humildade, né? De pedir desculpa, né? De estar revertendo aquilo, ser sincero, ser honesto. Se não foi, né? Se reveja, olhe, vê o que pode corrigir, honesta, né? E assim se vai, né? Próximo parágrafo aqui, vamos acrescentando. A posição do corpo não deixa de ter sua influência nos primeiros estágios da meditação. Todos os músculos devem estar relaxados, todos os membros à vontade, todos os dedos em descanso, a mandíbula descontraída. Qualquer tensão física dificulta o início da contemplação. Contemplação é quando você entra em silêncio, né? Quando você entra no silêncio, você está ali, está contemplação. A contemplação, geralmente, quando você entra em contemplação, geralmente você entra em samadhi. Samadhi é quando a consciência se amplia e você percebe o próprio ser divino em você. Você se reconhece, na verdade, não tem o que perceber, né? Você se reconhece como sendo esse ser divino. Perguntas até agora, meninos e meninas? Vai pensando em perguntas, que eu vou pegar meu chazinho aqui e já volto. Peraí. Esqueci de pegar o chazinho. Vocês não fazem pergunta, eu fico sem saber se vocês não estão entendendo nada, ou estão entendendo tudo, ou estão com vergonha. Bem, eu vou entender que vocês já estão entendendo tudo que eu estou falando. Já que Pai, não... o Mas Matheus é. tem uma pergunta. Pode abrir o microfone, Matheus. Oi, pai, tá me ouvindo? Consegue me Estou ouvir? te ouvindo. É, eu estou iniciando muito isso de um tempo para cá, essa melhora de tentar entender eu, o meu, né, o meu ego. E o meu ego sempre foi muito inflado. Então eu queria saber o que eu posso fazer para desinflamar isso. É meditação? O que eu posso procurar? Eu quero trabalhar muito isso. Porque eu acho que eu já alcancei uma parte do ego que eu acho que não tenho mais limite. Então eu gostaria de trabalhar isso, saber tipo qual o melhor caminho para me livrar desse ego que já existe há um bom tempo comigo. Então, livrar do ego enquanto você estiver no corpo é impossível, né? E, e o ego é tudo isso que está no mundo. Então, o ego sempre vai ter uma parte de egoísmo, sempre vai ter uma parte de, Uhum, de luxúria. Às vezes, né, alguma dessas energias pode estar em desequilíbrio, tanto que daí passa a ser ou incomodar os outros, né? sim. Agora, como é que eu faço isso, né? Dentro de Então, mas só o fato de você perceber isso já é uma parte grande, entendeu? Uhum, Você perceber que o seu ego está inflado, que você está, como é que fala? Está inflado mesmo, né? Tá,
tá de uma forma grande, né? É porque acaba respingando em outras pessoas. Se fosse só comigo, e acaba respingando, acho que em outras situações. E aí vai atrapalhando, né? O ego sozinho não vai ter como. É. Isso você consegue essa proeza, né, que não é das mais simples, sim, através da meditação e direcionando toda a sua energia, toda a sua força de vontade, né, ao seu próprio eu divino, ou a Deus, né? Em última instância é Deus. Eu não gosto de usar muito esse nome, porque esse nome já tá desgastado, né? O grande espírito, né? Mas o seu próprio eu divino, né? E parar para meditar realmente, parar, buscar o silêncio, porque a hora que você começar a voltar para dentro de você mesmo, essa própria energia, ela tende a diminuir. Por isso que é a vantagem da meditação. Por isso que não dá para medir o resultado da meditação em relação ao que é transcendente. Na hora que você começa a meditar, começa a parar, começa a refletir, começa a perceber, essas energias egóicas, ela diminui a força. Elas perdem, começam a perder força. Mas isso é um tempo, né? É prática e tempo. Sim, e tá sempre se percebendo, né? E também uma pergunta muito simples, que tanto o Pibi e o Ramana usa, quem é que está infrado, né? Fala que isso vale que você se percebe infrado, se superlativo, ou se achando o máximo, né? Tô falando você porque foi você que me falou isso, né? Sim, sim. Aí você faz a pergunta, né? Quem é que está sentindo isso? Eu. A resposta óbvia é eu, né? A segunda pergunta que vem depois é quem sou eu? Porque nós não somos esse ego, né? Nós estamos vivenciando esse ego, vivenciando esse corpo. Nós somos o próprio eu divino que existe em nós mesmos. Só que essa consciência foi perdida. E é isso que nós estamos resgatando. Ficar brigando com o ego, você pode levar uma vida toda, 3 vidas, 50 vidas. Não dá para saber quanto a luta ficar só. Porque se você for perceber, quando você está brigando com o ego, é o próprio ego brigando com ele mesmo. Né? Quem é que vai ganhar? É que nem a mão direita querendo bater na mão esquerda. Vai ficar ali, né? Uma hora uma dói, outra para, outra amolece, né? Não há vencedores, né? Não sei se eu consegui te explicar, mas a técnica é essa. A técnica é Não, essa. perfeito, obrigado. Mais perguntas? Seguimos. O, o pai, você pode voltar só um pouquinho nessa explicação que você falou do vivenciando o próprio ego, a consciência nessa forma encarnada? Não entendi muito bem. Tá. O que que é o bendito ego, né? O bendito ego é eu, você aqui junto aqui nesse corpo físico, né? No corpo energético, no corpo emocional e nessa mente concreta, que existindo e reagindo a tudo que está acontecendo, vivenciando e se identificando. Essa identificação com o corpo, essa identificação com as emoções e essa identificação com a mente concreta é o conjunto de corpos que formam o ego. Então, tudo isso é o ego. Mas tudo isso é você enquanto você não se desidentifica, entendeu? Mas enquanto você está identificado, o que que vai acontecer? Você percebe que está superlativo, ou está vamos falar assim, estou muito narcisista, né? Mas você percebe em relação ao outro, fala, eu preciso melhorar isso. Mas quem que quer melhorar isso? É a parte melhorzinha do seu ego, mas ainda é o ego. Eu não sei se vocês conseguem compreender isso. É o próprio ego querendo melhorar o próprio ego. Isso não tem fim, é isso que eu estou falando. Mas é válido. É válido até um certo ponto, porque se ficar só nisso, você não sai disso. É ego, é uma parte do ego querendo Entendi. melhorar o próprio ego. Isso só vai acontecer, que nem eu estava falando para o Matheus, né? A hora que você busca o transcendente dentro de você mesmo. Ou entrega para o eu superior, né? E pede, fala, meu pai, preciso corrigir isso, seja feita a sua vontade, né? E com confiança plena e pedindo orientação também, né? Praticando também, né?
É isso. Vocês estão Entendi. entendendo? Porque tem até uma... Isso é um ensinamento lá do pessoal da Índia, que eles falam muito, né? É o controle da mente ou tentar controlar o ego. É que nem o ladrão se vestir de policial para prender ele mesmo, entendeu? É um absurdo, né? Isso não existe, né? Boa analogia. Policial para prender ele mesmo que é o Uhum. ladrão. É a mesma coisa, fica esse giro em torno do cachorro correndo atrás do próprio rabo. Até a gente entender tudo isso daí, perceber tudo isso daí, leva muitos anos, né? Por isso que a gente agradece humildemente todos esses seres que deixaram escritos ou através da oralidade que outros compilaram, que é o caso do Ramana, a gente poder ter uma luz para poder sair desse círculo vicioso, né? Que é o próprio ego. Mas não tem nada de errado no ego. O ego está cumprindo a função dele. O ego está existindo aqui, existe nesse mundo. Esse mundo tem sua utilidade, né? Está tudo dentro de um plano aí que é maravilhoso, por mais estranho que possa parecer, está tudo funcionando, né? Mas isso você só vai entender a hora que você transcender. Enquanto você está nesse nível de ego, você olha e fala, tem coisa errada, mas é o ego olhando o que está errado, não é o transcendente olhando o que tá acontecendo. Mas, Entendi. Deu para compreender. mas daqui um ano ou 2 anos aí, vocês já estão mais, como é que fala? Já estamos mais entendendo todas essas coisas aí. No início parece complexo, mas é simples. Por incrível que pareça, é simples. O que se deve fazer com os olhos durante a meditação? Alguém tinha até falado essa pergunta aqui da outra vez, por isso que eu peguei esse parágrafo. Para os principiantes, é melhor fechá-los completamente e assim evitar as impressões visuais do mundo exterior que o distraem. Até aqui. Para praticantes um pouco mais avançados, é melhor começar com os olhos fechados e, no momento apropriado, um pouco mais tarde, entreabri-los, dirigindo o olhar para baixo. Uns poucos, assim, alguns pés, né? Talvez 1 metro, meio metro ou 1 metro adiante. E mantê-los assim até que o período da meditação termine. Mas é mais fácil para os proficientes altamente avançados passar rapidamente pelas posturas anteriores de olhos fechados e semicerrados, e então, no momento que lhe é indicado pela orientação interior, manter os olhos totalmente abertos até que o período da prática tenha terminado, ou até que tenha uma orientação em contrário, ou seja, internamente, né? Essas são as regras gerais que governam os 3 principais graus dessa coisa dos olhos abertos. A minha sugestão é, quem está começando, começa de olho fechado, que vai diminuir o estímulo, e até se quem faz meditação de dia, eu aconselho botar uma venda, eu já falei isso, né? Botar uma venda, uma touquinha que cubra os olhos para evitar a iluminação, para evitar qualquer estímulo. São facilitadores, né? Lógico que com o tempo de prática, nada incomoda, nem mosquito, nem som, né? Só se for uma britadeira do seu lado, aí pode ser que incomode, né? Mas para quem está começando, quanto mais diminuir estímulos exteriores, porque a ideia é voltar para o seu interior, é melhor, né? Então, eu já te falei antes, né? Até tampãozinho de ouvido, né? Aqueles que colocam assim, não esses daqui que aí faz pressão na orelha, mas aqueles que enfiam aqui, diminui consideravelmente o volume de som dos ouvidos externos e facilita a interiorização. Vamos seguindo adiante. Não é suficiente sossegar a mente. O sentimento do coração deve ser estimulado e dirigido em
aspiração e devoção cálido e forte em direção ao eu superior, o qual, por reação, desperta certas forças, a energia... Espera, deixa eu voltar o parágrafo aqui, que eu perdi a vírgula aqui e vai ficar sem sentido. Não é suficiente sossegar a mente. O sentimento do coração deve ser estimulado e dirigido em aspiração e devoção, cálido e forte, em direção ao eu superior, o qual, por reação, desperta certas forças, a energia e espírito que age durante um curto espaço de tempo para preparar o aspirante para uma contemplação mais profunda e concentrada. O que nós podemos entender disso daqui, né? Que não é só chegar ali, agora eu vou meditar, senão fica uma coisa muito técnica e muito mecânica, né? E aí sim, você só vai ter controle da mente, e controle da mente, zerar a mente, conseguir coisas, você vai fazer. E também é possível, né? Mas isso daí não leva a lugar nenhum, né? Só se você não tiver dentro de você a aspiração ardente, né? Quanto mais for ardente essa aspiração pelo eu divino, né? Pelo divino, pelo transcendente, quanto mais, melhor. Isso também é chamado devoção, bhakti, né? Então, isso tem uma importância fundamental. É esse conjunto, né? De aspiração, de amor pelo divino, mais a capacidade de concentrar a mente é que vai despertar as forças divinas dentro de você mesmo, né? E te permitir você se reconhecer como sendo esse ser divino que você sempre foi. Uma ajuda é Bhakti, o amor. Ou seja, Bhakti é devoção, é o amor por Brahma, por Deus, por Shiva, por Olorum. É o amor, né? O amor pelo aquilo que é transcendente, pelo que é divino. O amor é essencial à meditação. É uma força de coesão que consiste em devoção e reverência. O objetivo é tornar-se unido. O êxito na meditação é tornar-se um com o eu superior, ou seja, a unidade. A meditação deve ser um profundo anseio para se retornar ao lar, ao lugar que lhe pertence no universo. Bonito esse parágrafo, né? Então é isso. Essa busca aí, e se cada um que está aqui no grupo, né, se não está aqui, eu sempre acredito nisso, que é um princípio xamânico lá de trás, né, que é tudo que a gente está motivado, está junto, algum motivo tem, e alguma força sempre superior está nos guiando sempre, né? Quer queira ou quer não queira, né? Isso também é fato. Quer a gente queira ou quer não queira, sempre tem uma força nos impulsionando em alguma direção. É sempre bom lembrar também, né, que às vezes eu percebo isso em algumas pessoas, né, que falam, não, mas eu sou um bandista, sou médium, né, tomo... Sim, mas tudo isso, tudo isso que a gente está aprendendo aqui, ou tá reaprendendo, ou está relembrando, né, na realidade é o relembrar, não elimina, né, não elimina nem o trabalho de ser médium budista e nem elimina a necessidade para aqueles que estão no caminho, né, de trabalhar com as medicinas da floresta. Mas isso é cada um. Mas uma coisa não elimina a outra. Uma coisa, esse trabalho consigo próprio, ele é essencial, né? Tanto para quem é médium bandista, para quem é médium kardecista, para quem é budista, para quem é Vedanta, para quem é Advaita ou é Dvaita, né? Não importa, né? Para quem pratica yoga, para quem faz isso, para quem faz aquilo. Esse trabalho é essencial, né? É essencial. Não tem como você crescer sem esse trabalho.
formas diferentes, jeito diferente. Mas uma coisa não elimina a outra, uma coisa não elimina seu guia. Ah, mas eu encontrei meu eu superior. Sim, é básico, é obrigação sua encontrar seu eu superior, né? É como diz o Pibi em um outro parágrafo, agora eu não lembro que livro que é, uma hora eu posso coisar, né? É a simples iluminação, entendeu? É simples iluminação, é a simples transcendência, né? Tudo isso é basicão, né? Você sair desse nível aqui, saber que tem, né? Saber que você existe em essência divina, sim, é basicão, né? Mas e aí? Tá? Aí você fala, eu atingi. Sim, e aí? Você atingiu isso, mas os outros não atingiram, né? Aí cada um que atingir vai ver o que tem que fazer, né? Se tiver encarnado, o que vai ter que fazer, se em que nível tiver, né? É assim, depois da transcendência, o que vai fazer, ou o que pode fazer, né? Mas não elimina. Agora, transcendi, então eu não preciso mais. Não, não. Aí você vai ver, né? Mas isso até transcender, né? Até transcender, você vai precisar de todos aqueles seres espirituais que puderem te ajudar, né? Preto Velho, Baiano, Exu, não importa, né? Não importa se é mestre indiano, não importa se é mestre peruano, não importa se é mestre chinês, né? Não faz diferença. O importante é que eles estão te acompanhando e te auxiliando aí dentro dessa caminhada para que você uma hora desperte. O que eles querem, né? Os seres que são despertos, eles querem que você desperta. Óbvio. Acorda, né? Na realidade é acordar. Despertar nada mais é do que lembrar que você já é, né? Vamos ver o próximo parágrafo aqui. Quando os pensamentos estão irrequietos e difíceis de controlar, há sempre algo em nós que está cônscio dessa irrequietude. Esse conhecimento pertence ao eu oculto, que permanece como uma testemunha tranquila de todos os nossos esforços. Devemos, portanto, procurar percebê-lo e nos identificarmos com ele. Se o conseguimos, então a irrequietude passa por si mesmo. E os pensamentos borbulhantes se dissolvem num pensamento único. O que nós podemos entender disso daqui, ou o que podemos ampliar disso aqui, né? Sempre lembrar, né, que para quem já tá nesse caminho, todos nós estamos, né, praticamos na Umbanda, praticamos na Ayahuasca, é de se perceber, né, principalmente aqui ele fala da inquietude, né, ou seja, de ansiedade, né? Vamos ver que está naqueles momentos de muita ansiosidade, né? Mas você está percebendo a própria ansiedade. É sutil essas coisas, né? Então é importante. É por isso que às vezes eu paro, porque eu não sei se o quanto que vocês conseguem entender isso, né? Você está ali, você está ansioso, está ansioso, está ansioso, está ansioso, está ansioso, ansioso, mas aí, de repente, você percebe que você está ansiosa. Se você percebeu que está ansiosa, tem uma parte sua, um eu, né? Um eu saudável, um eu, né? Um eu transcendente ali que está percebendo aquela ansiedade que está acontecendo egoicamente ali. Se você reconhece isso e se identifica com esse eu transcendente, né? Que é você mesmo, saudável, né? Naquele momento, pelo menos, né, em relação àquela ansiedade, aquela ansiedade vai tender a diminuir, né? Se vê que a ansiedade está muito difícil, tem que parar também, né? Tem que parar. Se está muito ansioso, não adianta. Para, senta, deita, né? Toma banho, faz qualquer coisa, né? Toma água, né? E se você parou, olhou a respiração, qualquer ansiedade vai diminuir. Em 5 minutos, 10 no máximo, não tem como qualquer parte sua, mas se você conseguir, né, parar e observar sua própria respiração, ou respirar conscientemente, toda e qualquer energia sua tende a
a voltar em equilíbrio. Mas eu sei que falar é fácil, né? Mas é isso que ele está falando aqui, né? Se você percebe que você está ansioso ou ansioso, aquilo está, né? Aquela parte sua está vendo ali mesmo, né? E aquela parte sua é você mesmo. Então, naquele momento, se identificar com essa parte aí. Eu sei que o pessoal aqui já está quase dormindo aqui, né? Complexo, mas parece difícil, mas não é, gente. Parece, mas não é. Alguém fez perguntas aí? Eu não sou muito prático, mas vai ver se eu consigo abrir chat aqui. Ah, tá. A Joana dizendo que está exatamente nesse processo. Então, isso é bom. Essa é parte do processo, que é quando você começa a se ver, né? Se vê você fazendo se vê você não vê você com raiva mesmo, vê você com inveja, olhar, né? Tem que olhar sem medo para a gente ver, puta, né? A outro ali comprou uma calça zerada, mano, de 500 conto, nossa, dá uma inveja. Não tem problema, olhe, tá bom. Mas quem que está com inveja, né? Quem sou eu? Só lembrar disso, a técnica é simples. A técnica lá Ramana é simples, é isso. É isso. Se você faz sempre isso, está sempre tomando consciência, está sempre percebendo, uma hora você desperta. Isso é fatal, né? Uma hora você desperta. Isso não quer dizer que você vá ficar desperto, entendeu? É isso também, né? São várias fases. A primeira é despertar, né? Então agora já desperta, de vez em quando eu desperto, de vez em quando eu acordo, oh, legal. A outra fase, que também é um tempo, né? E aí esse tempo pertence ao próprio espírito, né? É de manter essa estabilidade dessa mente superior, dessa mente sutil, desse transcendente, sem ter que ter mais que operar. Não é nem operar nessa mente concreta você vai, mas sem que ela tenha domínio, né? Esse é o objetivo. E é isso é que os sábios, o que acontece com os sábios, né? Ou as sábias, né? Em vários níveis de sábio, em vários níveis de sábias, né? Alguns com capacidades de ensinar, outros não, e aí vai. Mas esse é assunto para próximo. Lá para frente a gente começa, um dia a gente estuda os sábios. Perguntas? Temos pergunta aí, aproveitem para tirar dúvida, gente. Pode perguntar à vontade. Perguntas válidas em relação ao tema, né? Espiritualidade. Pois é, eu tenho uma pergunta. Estou te ouvindo, Cris. Até quando a aceitação, a no- é, o fato de você aceitar os seus limites, aceitar os seus defeitos, aceitar o jeito que você se encontra no momento, do jeito que você é no momento, por exemplo, um momento tem um momento de raiva, de ira, de explosão, mas logo em seguida aquilo passa. Até o quanto isso atrapalha essa evolução, esse alcançar o nosso eu divino. Deu para entender o que eu quis dizer, ou porque acho que eu me enrolei um pouco? O senhor entendeu? Não, entendi. Eu já acredito que eu entendi. Então, Ah, tá. Não, porque eu acho que eu enrolei um pouco. Eu quis dizer assim, por exemplo, no momento em que eu aceito os meus defeitos, vamos dizer assim, eu consigo lidar com ele. Então, eu não vejo um problema, vamos supor, no caso da pessoa, né? No geral, eu quero dizer. Eu tenho um momento de nervoso, de explosão, mas logo passa, eu consigo lidar com isso, tá tudo bem. Até quando isso vai me boicotando, vai me prejudicando e eu não consigo chegar nesse estágio que a gente está falando. então, a busca é esse estágio.
A busca tem o caminho é a lapidação do próprio, do seu próprio ego, né? Da sua própria estrutura egóica, né? Se você sente raiva, sim, as pessoas sentem raiva. Enquanto está encarnado aqui, sente, foi aquilo que eu falei, sente raiva, sente ira, sente luxúria, sente isso, sente aquilo, né? Tudo aquilo que a gente tem de mais denso que nos mantém atado aqui nessa estrutura, né, de espaço-tempo e impede uma conscientização maior do seu próprio ser. Agora, como é que você faz isso? Como você disse, você já percebe, né? Não tem mágica nessas coisas, né? Isso aí é você, cada vez que você se sentir com ira, né, você olhar, né? Você tentar olhar e olhar para ela conscientemente. Estou com ira, né? Se reconhecer, não ter vergonha, reconhecer que aquela energia ela começa a diluir, né? Isso é fatal, ela começa a diluir. Se você não alimenta, ela dilui, né? O que não pode entrar naquele processo. Toda vez que a gente sente raiva, né? A gente quer justificar a raiva porque o outro que está errado, que não sei o quê, porque não sei o quê, porque o cara me fechou. Não, esquece tudo isso. Sentiu a raiva, né? Se perceba com raiva, respire e não tente justificar, só olhe. E aí aquela velha perguntinha, né? Quem que está com raiva? É eu, né? É a parte egóica. E quem sou eu, né? Eu existo além. Aí você se identifica com o eu maior, o eu divino em você mesmo. Essas energias, com o passar do tempo, né? Não estou falando que é uma semana, isso pode levar um ano, pode levar dois, pode levar três, não sei. Aí é cada um, depende da força dessas energias que te impulsiona, porque isso são as vassanas, né? Esses sentimentos de raiva são todas as predisposições que você, como um ser existindo, como alma, espírito existindo, já traz. Agora, o quanto de forças ela tem, não sei, né? Mas, mas a hora que você começa a entregar tudo isso e se direcionar ao seu próprio eu divino, essas energias que te pegam, eu estou falando, a gente está falando da ira, da raiva, mas tem outras, né? Tem outras, É. várias outras. Não estou falando de você, é que você está trazendo Não, mas eu entendo. para dizer que tem outras. Essas energias, elas vai diminuindo a força, tanto se ela aparecia sempre, ela vai ficando mais longa, e se ela tinha uma duração de uma hora, de um dia, ela vai diminuindo essa duração, até que chega uma hora que ela vem e só passa assim, ó, entendeu? Você só olha, a raiva vem, ela só faz, vum, não dá nem tempo, você só percebe ela vindo e já desaparecendo. Mas enquanto você está encarnado, existindo, tudo isso vai existir, não tem como não existir, né? Mesmo Porque quando assim, só para concluir, mesmo quando você já atingiu um outro estado, quando não, um estado transcendente, estabilizado, quando você volta para cá, está operando com a mente concreta, pode acontecer de essas energias que está presente, porque a energia está aqui, está ali, né? Ela vem, mas você só reage a ela se você quiser. Se tiver necessidade, né? Quer dizer, você não reage, você interage. E aí você interage do jeito que você quer com essas energias. Não sei se eu consegui me fazer entender. sim, eu entendi. Porque às vezes, antes, quando eu tinha qualquer uma explosão, vamos dizer assim, sentimentos, eu me culpava muito. Eu chorava muito e eu não gostava de agir desta maneira. E, e tentava sempre melhorar, tentava me controlar. Tem momentos que eu não sinto culpa. Então, eu entro em conflito, às vezes, uma confusão, porque tem momentos que eu acho que a reação. Eu tive aquela reação e pronto, acabou. Eu sou assim, essa foi a minha reação. E às vezes eu tenho que estar lutando contra essa reação. Eu passo mal, dói a minha garganta, eu fico com um nó aqui quando eu tento segurar, eu choro muito, eu fico tentando me conter e eu acho que às vezes eu fico pior do que se eu me explodir. Então,
é uma coisa tão louca na minha cabeça, eu não sei aonde, se eu devo deixar. Então, às vezes eu sinto culpa, às vezes não. Cristiane, É isso, assim. isso é um caminho longo, Cristiane. É um caminho longo. A culpa é a armadilha do ego, até você entender tudo isso. Vai acompanhando o grupo, vai lendo e vai falando aquilo que aquela orientação, né, que na verdade não é minha, né, é dos maestros antigos. Uhum. Entrega para o eu divino e vai pedindo orientação, vai pedindo paz e vai se entregando e vai pedindo paz, ou para os guias, ou para os orixás, não importa, né? É isso, tá bom? Gratidão, pai. E uma hora que a gente tiver a oportunidade de conversar pessoalmente, porque daí a gente pode direcionar mais coisas, eu posso te ouvir melhor. Tá Tá bom? bom. Ok, ok, ok. Então, para concluir é isso, né? Agradecido também a Cristiane por se colocar. E isso é e todas essas coisas que a Cristiane estava falando também pertencem a todos nós de uma certa forma, né? E é para ver que o trabalho não é fácil, né? Não é fácil, mas também não é difícil, porque se coloca que o trabalho é difícil, né? E da mesma forma que eu falei que não é fácil, é um pensamento, né? Tudo isso é pensamento, é pensamento, é pensamento que vai impedindo, né? Então, eu até peço desculpa de falar que não é fácil, porque na realidade esse é um pensamento que atrapalha, né? Na realidade, é simples, é simples, é simples, é simples. É só direcionar o eu e caminhar toda a energia para o eu divino e a gente vai transcendendo, sim, praticando, se lapidando, se cuidando. Tá bom, meus irmãos, minhas irmãs? Até a próxima, até o próximo encontro, né? Até o próximo encontro daqui a uma semana. Gratidão pela presença, gratidão por participarem. Eu vou fazer o encerramento aqui, ok? Gratidão, pai, bênção. Gratidão. Ah, não, tem que ligar aqui o som aqui, ativado. Agradeço ao Grande Espírito, à Grande Mãe, aos maestros e maestras que nos orientam dentro desse encontro. Traga paz a todos, compreensão a todos. Possamos estar cada vez mais perto. Já estamos, né? Possamos reconhecer nosso próprio ser divino. Que assim seja. Axé, povo. Até mais aí. Até a próxima quinta aí.